Olá, sejam bem-vindos à aula 2 da Teoria Geral da Prova. Preciso, antes de quaisquer outras considerações, dizer que para que você compreenda a aula 2, naturalmente você precisa de ter assistido a aula 1. Porque durante a aula 1, nós conceituamos a prova, dissemos que prova é todo procedimento contraditório produzido em juízo com ampla participação das partes. Naquela oportunidade também nós dissemos o que eram elementos de informação. Porque se a prova é produzida em juízo, como então chamaremos ou denominaremos aqueles fatos levantados antes do começo do contraditório. Por isso mesmo, os elementos de informação. Dentre eles, nós destacamos o inquérito policial, que é um vasto e amplo caderno, importantíssimo para o processo penal, mas por não estar submetido o sujeito ao crivo do contraditório, ainda essas informações, de forma isoladas, produzidas no inquérito policial, não são aptas a produzir uma verdade capaz de condenar no processo penal. E também, naquela oportunidade, nós vimos as fontes de prova. E nós dissemos que fontes de prova são pessoas ou coisas que detêm uma verdade que pode ser tida como prova. Então, nós citamos, a título de exemplos, provas testemunhais e também documentos, pessoas que constituem testemunhas. Então, uma fonte pessoal, coisa, um documento, um laudo pericial que contém determinada informação a ser usada também como prova. Vamos então compreender um pouco o que são meios de prova. Meios de prova são instrumentos que serão usados para se chegar a uma verdade. Meios de prova são instrumentos, portanto, caminhos a serem usados para se chegar a uma prova. Quer ver? Delação premiada. Delação premiada não é prova. Delação premiada é um meio de prova. Por meio da delação premiada, se pode chegar à prova de um fato. A delação premiada, muitas vezes, ela permite que fatos sejam investigados. Então, a delação premiada, por si só, não é prova. Delação premiada é um caminho, é um instrumento a ser usada para se chegar à prova da existência de um fato. Ora, dito isto, nós vamos então só fazer essa recapitulação, essa ressalva, de que meios de prova são instrumentos, e permita dizer desde logo caminho, que nos fará chegar à verdade de um fato, que é o que interessa ao processo penal. Citamos então como exemplo uma delação premiada. Na delação premiada, nós estamos dizendo que a delação premiada não é prova. Delação premiada é um instrumento, é um meio que poderá nos fazer a chegar à prova. É por isso mesmo que informações dadas por um delator, elas devem ser provadas, devem ser demonstradas. Senão, é uma mera declaração. Então, delação premiada não é prova, mas sim um meio de prova. Chegados aí, então, nós podemos fazer uma pequena solenidade. Esta pequena solenidade é para
para que nos informe para quem é destinada a prova. Então, quem é o destinatário da prova? Destinatário da prova. E aqui eu vou fazer uma divagação meio que longa, se não longa, próxima de uma pequena extensão de tempo. Porque a prova é destinada ao magistrado. O sistema processual penal é do tipo acusatório. O que isso quer dizer? Sistema processual penal do tipo acusatório. Você já sabe que os sistemas processuais basicamente são três. O sistema inquisitivo, no qual não há delimitação de atuação dos órgãos atuantes no processo penal. Quer dizer que investigação, acusação e decisão sentenciante, ela se mistura entre os órgãos atuantes no processo penal. Exemplo clássico que se prolongou ao longo da história, chamado os tribunais inquisitivos. Os tribunais inquisitivos investigavam, acusavam e julgavam. Por isso que eram temidos. O inquisidor é temido, porque detém um poder que praticamente não contém freio e contrapeso. Naturalmente, se eu conduzo uma investigação e eu ainda tenho que julgar a investigação por mim conduzida, fatalmente a ausência ou questionamento de imparcialidade é um procedimento tal. E temos o sistema acusatório, aquele adotado pelo Código de Processo Penal Brasileiro, que é usado no Brasil, onde eu tenho uma separação estrita dos órgãos atuantes ao longo da instrução criminal. Eu tenho um órgão investigativo, polícia judiciária, que é responsável por todo o arcabouço via de regra de promover as investigações. Temos o Ministério Público, constitucionalmente, nos termos do artigo 129, o condutor, o persecutor da ação penal, o titular da ação penal. Então, é um outro órgão de uma atuação autônoma para promover ou perseguir a ação penal. E, por fim, o judiciário, que é aquele que, de forma imparcial, irá promover o julgamento. Este é o sistema acusatório usado pelo Brasil. O terceiro sistema é o sistema híbrido ou misto, que traz aí a mistura dos dois, do primeiro sistema inquisitivo e do sistema acusatório, que eu aqui denominei. A mistura desses dois gera um sistema processual chamado híbrido ou misto. Eu só quero fazer uma pequena ressalva, não é a matéria de hoje, que o Brasil usa o sistema acusatório. Geralmente os alunos costumam questionar, mas o Ministério Público pode investigar? Pode. Tem situações em que o Ministério Público pode. O juiz pode realizar, o judiciário, inspeção judicial? Pode. Mas isso não se confunde com a estrita participação deles como órgãos investigativos. Não são órgãos investigativos, mas podem na excepcionalidade. Isso não torna o sistema do tipo misto ou híbrido. O sistema é ainda do tipo acusatório. Então, o destinatário da prova é o magistrado.
prova é destinada ao Estado. Estado quem? Juiz. Aquele que, de forma imparcial, irá fazer o julgamento. Então, a prova é destinada ao Estado juiz, ao magistrado, que irá, então, fazer o uso desses elementos produzidos com contraditório à verdade do processo. Para isso, eu preciso fazer alguns lembretes. Ora, que lembretes são esses? Vamos então nos voltar inicialmente ao Código de Processo Penal. Para análise da prova, existe aquilo que é chamado de sistema legal de apreciação da prova. No sistema legal de apreciação da prova, também chamado de sistema tarifado, sistema legal ou tarifado da prova, típico deste sistema acusatório usado pelo Brasil, porque a prova é submetida ao contraditório, as partes, acusação e defesa produzem as provas que lhes interessam sobre esse crivo contraditório. É princípio norte no direito penal e direito processual penal. Ampla defesa e contraditório. Contraditório e ampla defesa. Esta prova, esse sistema legal tarifado, de tarifação da prova, as partes produzem sobre o olhar do magistrado a prova. Ora, produzida a prova, nascerá um princípio. Que princípio é esse que vai nos levar a compreender que o magistrado chegou a uma verdade? É fácil de extraí-lo, e ele é extraído do Código do Processo Penal, artigo 155. Diz assim: o juiz formará convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas aquelas provas cautelares não repetitivas e antecipadas. Então, o que nós estamos percebendo? É que, no sistema legal ou tarifado, existe a participação das partes sobre o contraditório e o juiz haverá de se convencer dentro desta prova legal produzida ao longo do processo. Ora, porque existe um sistema que diz que o chamado ou conhecido de íntima convicção do magistrado a
a íntima convicção do magistrado é vedada na legislação brasileira. É vedada por força do artigo 93 da Constituição Federal, em seu inciso 9 da CF. O que seria íntima convicção do magistrado? A íntima convicção do magistrado é o juiz analisar todo o arcabouço de prova e, literalmente, ele escolher qualquer uma delas e não promover a fundamentação de sua decisão. Ora, da leitura do inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal, nós compreendemos que ao magistrado é vedado decidir no silêncio. Ao magistrado é vedado decidir na premonição. O magistrado deve tarifar, analisar a legalidade do material produzido, levado a ele como prova, dentro do estrito cumprimento do princípio da legalidade, afastando aquelas provas que não sejam legais, chamadas de provas ilícitas, e assim produzir a verdade de forma fundamentada. Quer dizer que julgado, decisão do magistrado sem fundamentação é nula. O magistrado recebe autos da prisão em flagrante, APF, e ele faz uma lavra da seguinte forma: recebo o flagrante e converto em preventiva. Essa decisão é nula. Nenhum magistrado vai fazer isso. Ele vai analisar, vai perfiar o APF, os elementos a ele trazido, e vai dizer: o flagrante é próprio, demonstrado, porque está dentro do arcabouço do artigo 302 do Código do Processo Penal. E, sob o esteio do artigo 310, homologo esse flagrante por ser próprio e, passando a análise dos requisitos do artigo 312, nomeadamente ordem pública, ordem econômica, garantia da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, então converto a prisão até então em flagrante, é uma prisão preventiva. Fundamentado. Isso é chamado, então, de sistema legal tarifado, que é aquele produzido sobre o crivo do contraditório. Alemães, nós percebemos que o magistrado tem a persuasão racional. A persuasão racional não é a íntima convicção. A íntima convicção por si só, no processo penal, ela é vedada, porque o magistrado deverá, então, justificar, motivar aquela que é a sua decisão. A persuasão racional e o livre convencimento do magistrado é, então, aquela que interessa, que é acoplada pela legalidade. Persuasão racional do magistrado. O raciocínio lógico na produção da prova. Do magistrado. Ele vai perceber se a prova testemunhal é frágil ante a prova documental. Então, eu tenho um laudo
de exame de corpo cadavérico demonstrado, dizendo que eu tenho uma vítima de homicídio. E a testemunha diz, não, a vítima fulana de tal não está morta. Ora, aí caberá então a chamada persuasão racional do magistrado para chegar à decisão. E sempre de forma motivada. Eu queria terminar então esta parte de percurso do Instituto da Prova, que é apenas introdutória, dizendo da natureza jurídica da prova. Qual é a natureza jurídica da prova? A natureza jurídica da prova é produzir a verdade dos fatos. Repetindo, senhores, a prova é destinada à demonstração de fatos. Por isso mesmo, os fatos notórios, aqueles que saltam à vista, não demandam de prova. Ninguém precisa provar que 7 de setembro é feriado. Isso é um fato notório, de conhecimento público e calcado. Então não há necessidade de se provar isso. Mas há necessidade de se provar que determinado pedreiro que ingressou numa viatura policial no Rio de Janeiro, chamado de Amarildo, caso Amarildo, não está vivo mais. Não se sabe aonde está. E eu quero terminar essa aula lembrando aquela famosa decisão do magistrado lá do Rio de Janeiro, que quando a família do Amarildo, entendendo não estar mais ele no mundo dos vivos, intentou uma ação pedindo que Amarildo fosse declarado morto. Pediu uma pensão, porque Amarildo tinha uma família, era um pai de família. E o magistrado, resumidamente, trouxe a seguinte decisão. Ora, não se pode crer que ingressar numa viatura policial signifique morrer. É sinônimo de morte. Por essa razão, indefiro o pedido. Mas, de outro lado, eu defiro a pensão. Para que o Estado do Rio de Janeiro custeie e pague uma pensão à família do Amarildo até que se tragam informações reais, convincentes, marcantes, de que o desaparecido pedreiro esteja morto ou então vivo. O fato, no caso Amarildo, demanda prova. Elementos devem ser produzidos a fim de que o magistrado chegue à conclusão final de que a materialidade existe. Morte, pedreiro. O autor é Tício, é João da Silva, é quem ele for assim apontado e demonstrado. Senhores, o Instituto da Prova é apaixonante. Me acompanhe nas aulas seguintes aqui no estudo do Instituto da Prova. Estamos só começando e você já deve ter aí contigo as aulas 1 e 2. Me acompanhe no canal Professor Baloy Responde. É um canal para estudarmos o direito penal e o direito processual penal. Acompanhe as aulas que estão lá no canal. Me dê as sugestões. Diga aonde é que temos que melhorar. Diga aonde é que estamos errando. Mas o certo é que juntos precisamos estudar, conhecer e dominar a ciência penal. Muito obrigado e até a próxima.